Olá, que Deus abençoe a vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, a meditação na Palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 17, onde estamos estudando versículo por versículo, pedindo ao Espírito Santo que através da leitura do texto sagrado, ele vem iluminar a nossa mente para que possamos compreender a vontade de Deus, para que possamos praticar a palavra de Deus, que é o mais importante, não é verdade? Então vamos fazer uma oração agora, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e fale conosco através dessa gravação, através desse vídeo, aonde chegue o Espírito Santo para salvar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o único e verdadeiro Deus, não há outro. Meu Deus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. Receba agora, meu Pai, toda a honra, glória, louvor e majestade. Só o Senhor é Deus, Rei dos reis, Senhor de senhores, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e fim, digno de toda a glória. Meu Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas, erros, que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar e nos encher do teu Espírito através da tua palavra. Senhor, fala conosco e abençoa a leitura das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Então vamos lá. João capítulo 17, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta e possa ler junto comigo para perceber que o que nós estamos falando está de acordo com a palavra de Deus, porque não podemos nos desviar dela, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que ser exatamente aquilo que está escrito. Então, João 17 diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então aqui, Jesus nessa oração já está falando, que o seu momento já estava chegando de ele ir para a cruz e ressuscitar aonde ele seria glorificado. E aqui ele ressalta a autoridade que o Pai lhe deu sobre toda a criação, todo o universo, toda a humanidade, e principalmente aqueles que são escolhidos de Deus para a vida eterna. Deus, ele ha escolhido algumas pessoas para estar com ele por toda a eternidade, E essas pessoas, ao escutar a palavra de Deus, creem, se arrependem, se entregam e passam a ser cristãos também. E recebem a salvação. Por isso que ele diz aqui, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, isso nos leva a entender que antes da criação do mundo, Deus já tinha escolhido aqueles que seriam salvos e revelado ao Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus, essas pessoas nós seremos salvos. Graças a Deus. No versículo 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você vê que o próprio Senhor Jesus aqui, ele enfatiza que só há um Deus verdadeiro, Só um Deus. Então, religiões existem muitas, deuses falsos, milhões,
mas tudo criado pelo homem, inspirado por Satanás. Jesus nos aclara aqui que só há um Deus. Então toda a honra, toda a glória deve ser dada a Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. A Jesus Cristo e a ninguém mais. A ninguém mais. Por isso que você não deve adorar pessoas, né? Nem santos, nem ninguém. Nem ninguém. Tá? Não ter imagens, esculturas, desenhos, quadros, nada. Deus é Espírito, nós temos que adorar Ele em Espírito. Tá bom? No versículo 4 diz: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, o que glorifica a Deus? Como Jesus glorificou ao Pai? Fazendo a vontade do Pai, executando aquilo que o Pai lhe ordenara fazer. Então, de igual maneira, acontece conosco. Quando é que nós glorificamos a Deus? Não glorificamos a Deus somente com palavras. Quando você diz, ó Deus, eu te amo, eu te adoro, te glorifico, isso é glorificar a Deus e adorar a Deus. Mas a maneira mais correta ou mais eficaz de adorar a Deus é com a própria vida. Vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque não adianta de nada você glorificar a Deus com a boca e as suas atitudes, as suas obras, glorificar o diabo. Né? Com a boca você fala de Deus e com as obras você obedece ao diabo. Então isso é uma falsa religião. É uma falsa adoração e Deus não aceita esse tipo de coisa. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Jesus, ele adorou o Pai, glorificou o Pai, fazendo a vontade dele, realizando o que ele lhe havia ordenado. E agora o Pai, ó Pai, ele diz, né? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Ou seja, antes de Deus criar o sol, os planetas, as estrelas, as constelações, a terra, o ser humano, os animais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam. Por isso ele diz aqui, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Isso comprova que Jesus é Deus e sempre existiu. Tá? Sempre existiu. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Ou seja, de bilhões e bilhões de pessoas que há no mundo, Deus a escolheu algumas, revelou a Jesus Cristo e esse o salvou. Então, todos aqueles que são escolhidos por Deus serão salvos. Vão chegar a crer e serão salvos. Por isso ele diz aqui, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Então, nem todas as pessoas serão salvas, mas aqueles que Deus escolheu. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Tá vendo? Então, como é que a gente pode saber quem realmente é um escolhido de Deus e quem não é? Quem é filho de Deus e quem não é? Quem está salvo e quem não está salvo? Quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo? A prova é quando a pessoa guarda a palavra de Deus. O que é guardar a palavra de Deus? Obedecer a palavra de Deus. Se a pessoa não obedece, não pratica a palavra de Deus, então essa pessoa não foi escolhida por Deus, ela não está salva. Ela pode ser religiosa, ela pode ter título de bispo, de pastor, de papa, de curandeiro, de religioso, de cristão, de católico. Isso aí não salva ninguém. Isso aí é só palavra de homens. O que salva realmente é a obediência à Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Por isso ele diz, eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra.
Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tem dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então aqui está muito forte, né, o que Jesus ele diz aqui, que ele deu a palavra, aqueles que foram escolhidos receberam, creram em Jesus Cristo, né, e foram salvos. E isso se repete hoje em dia. Para que a pessoa seja salva, ela tem que crer na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, né, e viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, e seguramente ela será salva, né? Por isso ele diz aqui, né? Versículo 9. Versículo 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mais uma vez aqui está claríssimo que Deus tem os seus escolhidos. Porque ele fala aqui, eu não peço pelo mundo, né? Eu não peço pelo mundo. Jesus não veio para salvar todos. Essa é uma palavra até mesmo forte, não é fácil de escutar, mas é a verdade. Porque ele é Deus, se ele quisesse salvar todos, ele salvaria todos. Por exemplo, quando Lázaro morreu, Jesus ele disse assim, depois que Lázaro estava morto há 4 dias, Lázaro, vem fora. E Lázaro ressuscitou. Porque se Jesus tivesse falado para todos os mortos ressuscitarem, todos os mortos ressuscitariam. Mas Jesus quis que somente Lázaro ressuscitasse. Ele não ressuscitou a todos, não é verdade? Ele ressuscitou aquele que ele queria. Assim também é a salvação. Quem é que ele vai salvar? Aquele que ele escolheu, aquele que ele quer. Aquele que ele quer. Ele vai tocar, essa pessoa vai aceitar e ela será salva. Então a salvação é para aqueles que são chamados, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então tudo que é do Pai é do Filho, tudo que é do Filho é do Pai. Né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Então Jesus já estava já se vendo no céu, né? De volta com o Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Guarda em teu nome. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus não é Jeová, o nome de Deus não é Buda, não é Maomé. O nome de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Jesus Cristo. Isso está bem claro aqui. Então, quando você vai falar o nome de Deus, é Jesus. Jesus. E ninguém mais. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só, são um só, assim todos os cristãos somos um só com Deus. Né? Uma família unida que ninguém pode separar. Nem Satanás, nem os demônios, nem o mundo, nem ninguém pode nos separar de Deus. Nossa salvação já está garantida, graças ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Muito bem. Aí ele diz aqui, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para ti. Pai Santo, guardas em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles,
guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, quando Jesus chamou os 12 discípulos, ele já sabia que Judas o ia trair, mas o chamou porque Deus já havia determinado que através de Judas, Jesus seria traído, preso e condenado à cruz, né? Então, tudo que acontece, até aquilo que é mal, vamos dizer assim, a ver se você consegue entender, até aquilo que a gente não entende, está debaixo do controle de Deus. Aquilo que é ruim hoje, amanhã Deus vai transformar em algo bom. Foi ruim que Judas traísse Jesus, que Jesus fosse à cruz, né? Mas depois foi bom, porque graças ao sacrifício que ele fez na cruz, né, fomos salvos. Ou seja, ele transformou a maldição em uma bênção. O mal em bem. Então, o que nós temos que fazer é entregar a nossa vida na mão de Deus, crer nele, confiar nele, e até aquelas coisas ruins que não entendemos e falamos, porque Deus permitiu isso, ou porque Deus permitiu aquilo, ou porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo. Temos que entregar e confiar que Deus, ele está olhando, ele está vendo, ele é o juiz e ele não vai falhar. Ele vai julgar corretamente. Ele viu Judas desde o princípio e o julgou corretamente. Então Jesus, ele guardou os seus discípulos, exceto a Judas, né, que já estava predeterminado que iria trair, né, a Jesus Cristo, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, por isso que as pessoas têm ódio de Deus, as pessoas têm ódio de Jesus, as pessoas têm ódio da palavra de Deus, as pessoas têm ódio do cristão, do cristianismo. Por quê? Porque elas vivem no mundo, elas vivem nas trevas, elas vivem no pecado. E quando se fala de Deus, de cristianismo, da Bíblia, do cristão, da santidade, então essas pessoas entram em choque. Porque a consciência delas fica muito golpeada, fica muito tocada. Então elas não querem escutar falar de Deus, nem da Bíblia, nem de homens de Deus, não. Elas querem ficar nas trevas, na escuridão, no anonimato. E por isso buscam religiões que não vai chocar com o seu pecado. Ela vai buscar religiões que vai dizer para ela assim, não importa, pode continuar fazendo tudo o que você quiser e no final você vai ser salvo igual. Ou faça isso e aquilo outro e no final você vai ser salvo igual. Tudo mentira. Que nessa vida, depois vai ter outra vida, tudo mentira. Só existe essa vida e depois dela, ou o céu eterno ou o inferno. Então, a palavra de Deus incomoda, irrita aqueles que não são escolhidos, aqueles que não creem. É por isso que eles têm ódio, né? Tem ódio, falam mal, faz brincadeira, ri, zomba da palavra de Deus. Mas isso Jesus já nos havia dito, né? Porque ele diz aqui no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, o cristão não é do mundo, a gente não se adapta com as pessoas deste mundo, não é a mesma conversa, né?
não é o mesmo estilo, não são as mesmas obras. A luz não se mistura com as trevas. Então, o cristão verdadeiro vai sempre ser deixado de lado. Esses que se dizem cristãos, mas estão misturados com as trevas, não são cristãos, são falsos. São o que Jesus chamou de joio, né? O joio se parece ao trigo, mas não é trigo. Ao final, a Bíblia diz que o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Ou seja, o verdadeiro cristão vai ter a vida eterna e o falso, a morte eterna. Por isso somos odiados. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Quer dizer, separa eles para a verdade, para a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Está vendo aqui? Ó? Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então a verdade não está na religião A, B, C ou D. A verdade não está no pastor A, B, C ou D. Nem no papa, nem no cura, nem no religioso, não importa a religião que seja, por mais bonitinha que seja, por mais agradável que seja, por mais boas obras que tenha, a verdade não está aí. A verdade está em um só lugar, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. E quem não aceita, paciência. Né? Rejeitou a Deus, rejeitou a Jesus, rejeitou a sua palavra, sinal que não foi escolhido por Deus. Porque os escolhidos por Deus amam a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo, por isso leio todo dia, medito. Mas aquele que não ama, não foi salvo. Por isso ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Então, você não tem que seguir o pastor A, B, C ou D, nem religião, nem igreja evangélica, católica, o que seja. Você tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Se você vai a uma instituição religiosa, ou escuta um homem, uma mulher, se dizendo ser de Deus, você o que tem que fazer? Você tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, estudá-la, conhecê-la, para quando essa pessoa abrir a boca, você vai saber se ela está falando a verdade ou está falando da cabeça dela. Porque muitos se dizem profetas, muitos se dizem iluminados, muitos se dizem ungidos, e são mentirosos, falsos profetas e enganadores. E como que você vai comprovar isso? Conhecendo a Sagrada Escritura. Agora, se você tem preguiça de ler a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, qualquer um charlatão, enganador, mentiroso, vai falar qualquer abobrinha, qualquer coisa, e você vai crer, porque você é ignorante da palavra de Deus. Você vai sofrer, você vai ser enganado por não conhecer a verdade. Mas, se você conhece a verdade, você vai comparar. Essa pessoa, o que ela está falando é correto, está escrito aqui. Está dando uma interpretação correta da palavra de Deus. Amém. Então, você pode escutar essa pessoa. Sempre, né? Sempre vigiando o que ela está falando. Se ela se desvia, se ela inventa algo, se ela se distancia da palavra de Deus, então você tem que ignorar. E aqueles que você vê que realmente estão distantes da palavra, nem perca seu tempo em escutar essas pessoas para não se contaminar com ideias erradas. Tá bom? Por isso, leia a palavra de Deus. Medite, estude, compreenda o texto sagrado. Peça ao Espírito Santo que ele vai te iluminar. É isso que Jesus disse aqui. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Quer dizer, Jesus falou que aqueles que crescem nele através
do Evangelho, da palavra dos apóstolos, que hoje é a Bíblia Sagrada, todo aquele que lê a Bíblia, ou que escuta um pregador pregando a palavra de Deus e crê, essa pessoa é salva. Essa pessoa é salva. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer, futuro, né? Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Olha só que maravilha, né? Jesus está no céu agora e o maior desejo dele, qual é? Que nós estejamos com ele lá. Por isso, quando a pessoa morre com Cristo, é uma alegria, porque ela vai para Jesus. O dia do arrebatamento, o dia que ele venha nos buscar, será uma alegria. Passaremos a eternidade com ele, né? Unidos com ele por toda a eternidade. Agora, aquele que morre sem Jesus é uma tristeza, porque não vai para o Pai, né? Pai, a minha vontade é que onde estou também esteja comigo os que me deste, não todos, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, um dia vamos ver Deus, vamos ver o Senhor Jesus. Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, é a união perfeita entre a Santíssima Trindade e os seus filhos. Isso é maravilhoso. Tá bom? Então vamos parar por aqui hoje. E no próximo vídeo nós vamos continuar lendo as Sagradas Escrituras, estudando e compreendendo, para que não sejamos enganados nesse mundo podre e tão corrupto e contaminado que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, se possível, se inscreva no meu canal, veja os outros vídeos que estarei, acompanhe a série de todo o Evangelho de João, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Até o próximo vídeo, Deus abençoe e até lá.